Opa! No universo de Warhammer 40k é normal nós encontrarmos histórias sobre as mais diversas espécies que habitam a galáxia, onde em sua maioria elas carregam histórias de dificuldades e conflitos na busca pela sobrevivência em meio à vastidão do espaço. Mesmo assim, existe uma espécie que não apenas superou tais dificuldades, como também conseguiram reinar sobre a galáxia, criando uma era de paz e prosperidade, da qual os mesmos acreditavam ter alcançado o nível de verdadeiros deuses. E foi essa arrogância e nascimento de uma ambição voraz que fez os Aeldari terem ido da espécie mais poderosa de Warhammer até o povo mais decadente de toda a galáxia. Onde hoje eu pretendo explorar a história dessa espécie apresentando o seu passado, a sua cultura, suas facções e o seu estado presente em Warhammer. Bem, caso você não tenha ideia do que são os Aeldari, também conhecidos como Elders, esses são como uma espécie de elfos espaciais. O universo de Warhammer 40k se inspira muito em características da fantasia fantástica, principalmente fazendo paralelos com o universo de Warhammer Fantasy. Consequentemente, muitas das espécies alienígenas presentes no universo de Warhammer 40k fazem referências a espécies presentes em mundos de fantasia, com os Aeldari tendo não apenas características físicas similares aos elfos da fantasia, como também similaridades em sua cultura, comportamento e habilidades, sendo seres antigos com vasto conhecimento dotados de grandes habilidades físicas, intelectuais e principalmente psíquicas, os tornando um dos povos mais poderosos da galáxia. No entanto, eles também são carregados de uma arrogância imensa, que foi tanto um dos motivos para sua queda, quanto para os manter ainda divididos no cenário atual de Warhammer. Mas bem, indo para a origem dos Aeldari, eles foram na verdade uma das várias criações artificiais feita por aqueles conhecidos hoje como os Antigos, a primeira espécie inteligente a surgir na galáxia que portava um imenso poder e conhecimento, tendo formado o primeiro grande império galáctico, além de terem sido responsáveis por semear a vida em diversos planetas. No entanto, em determinado momento da expansão dos Antigos, eles se depararam com outra espécie alienígena conhecida como os Necrontyr, que diferente deles não eram tão desenvolvidos, além de terem vidas extremamente curtas e sofridas. E caso você tenha interesse em saber mais sobre os Necrontyr e esse contato com os Antigos, eu recomendo que você assista ao meu vídeo sobre os Necrons, que explica não apenas o contato sobre essas duas espécies, mas também aborda mais detalhadamente um dos maiores e mais importantes conflitos do universo de Warhammer 40k, sendo essa a Guerra no Céu. Onde, voltando para os Aeldari, dando um breve contexto e resumo sobre a Guerra no Céu, esse foi um conflito entre os Antigos e aqueles que um dia foram conhecidos como Necrontyr, sendo eles agora os Necrons, máquinas vivas com poder avassalador controladas por outros seres conhecidos como os Khitans, entidades feitas de pura energia cósmica que enganaram os Necrontyr para transformá-los em seu exército imortal e trazer aos Khitans a capacidade de interagir com o mundo físico, e dessa forma se banquetear com as mais diversas formas de energia presentes nele. Onde em determinado ponto da guerra, os Antigos não viram outra opção a não ser criar uma nova espécie capaz de lutar contra tais ameaças, com essa criação sendo os Aeldari. Seres habilidosos capazes de se adaptar a qualquer ambiente, portando todo o conhecimento científico dos Antigos, além daquela que seria sua principal arma, que era o controle absurdo que os Aeldari possuíam sobre o imaterial, com os Aeldari dando origem aos primeiros Psykers. Seres capazes de interagir com o imaterial de uma forma tão natural e precisa que os tornavam verdadeiros feiticeiros perante a realidade, com tamanho poder permitindo que os Aeldari conseguissem não apenas bater de frente com os Necrons, como também afetar diretamente os Khitans, que por mais poderosos que fossem, eles ainda estavam sujeitos ao poder vindo do imaterial, com os Aeldari fazendo as entidades até então invencíveis conhecerem o medo da morte. Mas, mesmo com a criação dos Aeldari e de outras espécies que lutaram na Guerra do Céu, em determinado momento os Antigos simplesmente sumiram da galáxia, onde a maioria aceita que eles foram extintos, mas há quem acredite que ainda há sobreviventes que se refugiaram para além da galáxia. Mas, independente disso, é fato que após a Guerra no Céu, a galáxia estava completamente destruída, com sistemas inteiros mortos pela fome dos Khitans, os Necrons restantes iniciando a sua hibernação em seus mundos tumbas, e as primeiras formas do caos se manifestando e se estabelecendo dentro do Warp. No entanto, mesmo em meio a tanta desordem e destruição, os Aeldari resistiram e criaram seu próprio império sob as estrelas, com os herdeiros dos Antigos sendo agora sem dúvidas a espécie mais poderosa presente na galáxia, expandindo seu império cada vez mais, colonizando diversos mundos e até mesmo criando mundos inteiros, onde no ápice do seu império os Aeldari criaram verdadeiros mundos utópicos, repletos de vida e uma busca constante pelo conhecimento, enquanto a paz ressurgia pela primeira vez na galáxia após muito tempo, com o Império Aeldari sendo naquela época algo realmente invencível e que se expandia cada vez mais sobre as estrelas.
onde o controle sobre o imatério e a tecnologia herdada pelos antigos os trazia a sensação de serem quase como deuses perante o resto do universo. E é desse pensamento que começa a surgir o que traria a queda dos Eldari. A arrogância extrema perante a realidade começava a crescer cada vez mais entre eles. Afinal, não havia nada que os ameaçasse, nada que impedisse sua expansão, nada maior do que eles. E foi desse pensamento que os Eldari iniciaram a sua própria ruína. Onde, em meio à crescente arrogância e banalidade, do ponto de vista Eldar, nada era proibido, pois tudo lhes pertencia. Com sua expansão pela galáxia e a busca pelo conhecimento não sendo mais algo visto como necessário pelos Eldari, mas sim a busca pelo prazer e da sua própria diversão, chegando a criarem e destruir mundos inteiros ao seu bel prazer, além de iniciarem pequenos conflitos entre si. E tal inconsequência não era visto como um problema real para a maioria dos Eldari, afinal, além de todo o poder que eles possuíam, eles também eram imortais, onde após a morte seus espíritos eram levados ao imaterial e lá eram guiados para renascerem no plano material. Lembrando que por mais que naquela época já houvessem certas manifestações do caos agindo no imaterial, o Orb ainda se encontrava em um estado adormecido, vamos dizer assim. Portanto, os Eldari eram os mestres supremos da galáxia, e na visão deles, eles tinham o direito de fazer o que quiser. Onde dessa arrogância e da recém-iniciada busca desenfreada pelo prazer, da psique coletiva dos Eldari passa a surgir no imaterial algo que no futuro será a peça final da sua queda. Onde agora a busca por poder e prazer era tudo o que existia na mente dos Eldari. A essa altura, eles já não precisavam mais se dedicar a esforços como trabalhos manuais e a sua sobrevivência não era mais algo em risco. Então eles tinham total liberdade e tempo para se entregar cada vez mais aos seus desejos e loucuras, com os Eldari vivendo por séculos, se entregando a todos os seus desejos e caprichos, tendo vidas de eterna luxúria e excesso, onde a busca antes voltada ao conhecimento e expansão são dirigidas agora unicamente a encontrar novas formas de aumentar o seu prazer. E as buscas pelo excesso chegaram ao ponto de criar cultos inteiros voltados à satisfação individual, aumentando ainda mais a desordem entre o povo Eldari, iniciando o processo definitivo para sua queda, com sua sociedade se dividindo em vários grupos que buscam satisfazer as suas próprias vontades das formas mais diversas e doentias possíveis, chegando ao ponto de iniciarem guerras entre si unicamente por prazer e domínio, onde, lembrando mais uma vez, eles não temiam a morte, então matar ou causar dor uns aos outros não era visto como um problema maior para eles. Com tamanho excesso de luxúria, dor, arrogância e poder crescente em todo o Império Eldari, iniciando a criação de algo novo no imaterial, onde o Orb é bombardeado pelas emoções e sensações dos Eldari por séculos, iniciando o nascimento de uma nova entidade do caos, sendo essa Slaanesh, nascendo como um reflexo de toda a busca incessante dos desejos Eldaris nos últimos séculos do seu império, sendo esta também o quarto deus do caos, representante da luxúria, da dor, das emoções, sensações e desejos distorcidos em sua forma mais extrema, com os Eldari até hoje temendo falar o seu nome, se referindo a tal entidade apenas como aquela que tem sede, com agora a presença de Slaanesh passando a corromper os Eldari, os tornando escravos distorcidos do seu poder, chegando a matar e devorar a maioria dos antigos deuses Eldari, tendo poucos ainda vivos e escondidos. E sobre os deuses Eldaris, calma que eu vou explicar mais sobre eles daqui a pouco. Mas, voltando a Slaanesh, a mesma acaba tirando até mesmo a imortalidade dos Eldari, onde agora, quando mortos, seus espíritos vão para os domínios de Slaanesh, e ficam aprisionados lá durante toda a eternidade, sofrendo nas mãos da entidade. Com agora o grandioso Império Eldari estando de fato completamente destruído, e trazendo junto de sua queda o surgimento de uma entidade extremamente poderosa na galáxia que condenou não apenas os Eldaris, mas muitos outros povos para sempre. Indo agora mais para a organização atual dos Eldari, após o surgimento de Slaanesh, os Eldari sobreviventes se dividiram em diferentes facções, onde cada uma busca da sua própria maneira encontrar uma forma de sobreviver na galáxia, e se proteger ou até mesmo combater a influência de Slaanesh, onde agora eu vou falar sobre as principais facções. Craftworlds ou Azurianes. Estes são Eldaris que literalmente criaram mundos naves, conhecidos como Craftworlds, que outrora eram usados para a expansão do Império, mas agora são seus refúgios, com esta sendo atualmente a facção mais numerosa por possuir a maior parte dos Eldaris sobreviventes, se destacando também pelo uso das pedras espirituais, que guardam suas almas após a morte para se proteger de Slaanesh, onde as pedras devem retornar aos motores das Craftworlds, e a alma do Eldari poderá vagar livremente pela nave protegida das forças do caos, com outra opção sendo ser colocado em corpos artificiais para continuar a lutar ou exercer uma função específica. Além disso, por serem a facção mais numerosa, eles também se dividem em subgrupos, sendo eles 13 no total, que eu não irei abordar nesse vídeo, pois merecem um vídeo próprio focado neles. Drukhari ou Dark Elders.
Estes são muitas vezes colocados como os principais culpados do nascimento de Slaanesh, por serem um dos maiores grupos que buscaram não apenas satisfazer os seus desejos mais doentios no passado, como também mantêm esse costume até hoje, se negando a aprender com seus erros. Onde eles habitam a gigantesca cidade de Commorragh, escondida no vácuo do espaço e que de alguma forma prospera até hoje. Mas toda essa imprudência por parte dos Drukhari também lhes trouxeram sérias consequências, como perder os seus poderes psíquicos, o que permite que Slaanesh drene suas almas muito mais rapidamente. E a forma que eles encontraram para desacelerar esse processo foi a busca por causar a dor a outros seres vivos, onde a mesma traz prazer aos Drukhari e isso reabastece as suas almas, sendo eles os mais brutais e sádicos de todas as facções Eldari. Exodites. Essa facção foi na verdade a primeira a se desvencilhar do Império Eldari, ao perceberem os seus erros antes mesmo do surgimento de Slaanesh. Habitando as bordas do território do antigo Império Eldari, os Exodites têm um estilo de vida completamente diferente dos demais Elders, onde eles buscam valorizar o trabalho duro e o esforço como algo que engrandece os seus espíritos, possuindo características e costumes mais tribais e sendo muito poucos quando comparados com as demais facções. Mas o seu menor número e isolamento é também a sua maior proteção. Com uma curiosidade sendo que eles são os únicos Eldari que ainda possuem conhecimentos de plantio e para domar criaturas, além de serem um povo nômade que viaja constantemente entre os planetas mais próximos, onde esse seu estilo de vida lhes permitiu desenvolver barreiras psíquicas extremamente poderosas e que os protege de Slaanesh e as outras forças do caos. Corsários. Estes são uma facção formada por Eldaris exilados dos Craftworlds, e eles são praticamente piratas espaciais, vivendo de saques e do comércio entre si ou até mesmo com outras espécies alienígenas, onde eles também costumam atuar como mercenários, que têm o péssimo costume de trair os seus contratantes em busca de um lucro maior. E por mais que eles sejam formados por membros expulsos de outras facções, os Corsários ainda são uma das maiores facções Eldari existentes na galáxia atualmente, embora eles sejam pouco unidos e menos organizados como uma facção única. Harlequins. Estes são sem dúvidas uma das facções mais bizarras e ao mesmo tempo mais interessantes. Se vestindo literalmente como palhaços góticos, os Harlequins possuem uma devoção extrema ao deus Eldari Segurath, também conhecido como o Deus Risonho, sendo eles responsáveis por proteger a Biblioteca Sombria do Caos, também conhecida como Biblioteca Negra, que possui o maior conjunto de arquivos e conhecimentos Eldari sobre o Caos e o Warp. Com uma curiosidade sendo que mesmo sem se aliarem a qualquer outra facção, os Harlequins são sempre bem-vindos aos demais domínios Eldari, além de serem temidos por todos pelos seus poderes sobrenaturais, o que é algo surreal vindo dos Eldari, que simplesmente são os maiores mestres do poder psíquico de Warhammer. E os Harlequins são verdadeiramente insanos, onde para eles a guerra é uma arte, e eles são os maiores artistas que a galáxia já viu, com sua forma de lutar sendo um espetáculo ao seu deus e um terror aos seus oponentes, onde eles literalmente dançam e cantam no campo de batalha e suas vozes e risos ecoam na mente dos seus inimigos. Com os Harlequins também possuindo subdivisões na sua facção conhecidas como máscaras, e que eu também não vou falar sobre cada uma nesse vídeo, pois elas também merecem um vídeo próprio. Inari ou os Renascidos. Essa foi a última e a mais recente facção Eldari a ser formada, onde seus integrantes são compostos por antigos membros de todas as outras facções, com os Inari sendo liderados pela profetisa Yvraine, e eles têm como objetivo reviver Inead, a deusa da morte dos Eldari, onde eles acreditam que ela será capaz de matar Slaanesh. Com essa facção estando atualmente buscando 5 artefatos conhecidos como Cromswords, que acreditam servir como um conduíte para trazer Inead para a realidade, onde os Inari são a facção mais dedicada a lutar contra as forças do caos, principalmente contra Slaanesh, além de na lore atual de Warhammer, Yvraine ter ajudado na ressurreição de Guilliman, o primarca da Legião dos Ultramarines, onde essa facção vê o caos como o único e verdadeiro inimigo na galáxia, e estão dispostas até mesmo a ajudar outras espécies até então vistas como inimigas se isso significa ter uma vantagem a mais nessa luta. Com isso finalizando as principais facções Eldari e nos permitindo ir ao último tópico do vídeo, que são os seus deuses, onde algo muito interessante é que os Eldari são capazes de literalmente criar os seus próprios deuses, graças ao seu imenso poder psíquico e influência direta ao imaterial. Embora os Eldari tenham sido criados artificialmente pelos antigos, eles não se lembram dos seus criadores, pois ficaram muito distantes durante a Guerra no Céu e com o passar do tempo eles foram se esquecendo dos mesmos, passando a criar as suas próprias crenças e o seu próprio panteão de deuses, com a forte fé dos Eldari tornando as suas crenças reais. Onde os deuses Eldari são Azurian, também conhecido como o Deus Fênix, que é o mais antigo e o pai de todos os deuses, Kyla Mancha Kane, também conhecido apenas como Kane, o deus do assassinato e da guerra, Isha, a mãe da raça Eldari, deusa da colheita e da vida,
Gea, a esposa de Azurian e de Kaine, não havendo bem um papel específico para ela em meio ao panteão. Cornus, o deus da caça, marido de Isha e pai da raça Eldari. Liliath, a deusa dos sonhos e da fortuna. Val, o deus da forja e inimigo jurado de Kaine. Roek, o deus que seria apenas um com a Ebway. Morai Hek, também conhecida como a Anciã, deusa do destino e das almas. Segoroth, o deus do riso, já citado anteriormente como entidade adorada pelos Harlequins, sendo ele também o deus dos trapaceiros. E por último, Inead, a deusa dos mortos e da morte, também já citada anteriormente. Outra entidade que não é bem um deus dos Eldari, mas que está frequentemente no seu panteão, é a serpente cósmica Drunlak, sendo a única entidade que existe tanto no plano material quanto no imaterial, e sendo dito que ela conhece todos os segredos do passado e do presente, com a serpente cósmica também sendo descrita em várias outras mitologias de outras espécies pela galáxia. E é interessante conhecermos esse panteão, pois ele nos permite ver como cada deus Eldari foi criado como uma entidade que os presenteou com as habilidades e características predominantes da sua espécie, sendo um reflexo direto da sua psique para explicar a sua origem e características, sendo extremamente similar com as crenças e deuses das outras espécies de Warhammer 40k, mostrando mais uma vez que as inúmeras raças em guerra na galáxia possuem mais em comum do que elas pensam. E sinceramente valeria a pena falar mais sobre os deuses Eldari e a própria história desse panteão, mas se eu fizesse isso esse vídeo ia ficar muito grande, então é um assunto que eu também vou ter que deixar para outro vídeo. Atualmente os Eldari não são mais tão numerosos como antigamente, e já é fato que o seu império nunca mais poderá se reerguer como nos seus tempos de glória. E esse buraco deixado pelos Eldari permitiu a ascensão de outras raças alienígenas e o surgimento de novos impérios pelas estrelas. Com agora os Eldari lutando não apenas contra as forças do caos, mas também contra as novas espécies que aumentam cada vez mais os seus números, enquanto os Eldari passam a diminuir cada vez mais, tendo conflitos frequentes contra o recém-desperto Império do Homem, onde os Eldari veem na humanidade as mesmas falhas que eles um dia cometeram. E enquanto alguns veem os humanos como apenas mais uma espécie a ser destruída na busca de reacender o domínio dos Eldari, outros reconhecem a real ameaça presente nesse império que, mesmo fraco, se recusa a desistir. Onde mesmo com a maioria dos Eldari vendo a humanidade como mais um inimigo pelo domínio galáctico, existe a esperança de uma improvável porém forte aliança entre as duas espécies, graças ao Zinari e o seu apoio em trazer Guilliman de volta, surgindo mesmo que fraca a chance de pela primeira vez ser criada uma força que vê no caos o real inimigo a ser combatido nessa guerra sem fim pelas estrelas. Os Eldari são sem dúvidas uma das espécies mais importantes para entender o Warhammer 40k, não apenas para saber mais sobre o passado desse universo, mas também para entender muitas das características presentes no próprio, trazendo uma compreensão única do poder e do perigo presente em explorar o imaterial, e como a ignorância e a ambição desenfreada trazem a ruína de até mesmo o maior dos impérios. Onde isso é algo que nós já havíamos visto explorando a história dos Necrons, mas os Eldari nos permitem trazer outro ponto de vista, onde até mesmo aqueles que foram vitoriosos puderam criar a sua própria ruína, condenando a si mesmos e os demais seres vivos da galáxia a ainda mais eras de guerra sem fim. Com mesmo estando separados e sendo apenas uma sombra do que um dia já foram, os Eldari seguem sendo até hoje uma das maiores forças do universo de Warhammer 40k, nos trazendo cada vez mais histórias a serem exploradas nesse universo caótico e fantástico, onde nos resta apenas observar se aqueles que um dia foram o povo escolhido para governar a galáxia poderão um dia se redimir dos seus erros, ou se eles serão apagados assim como os seus criadores. Mas bem, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Warhammer 40k é um universo gigantesco, e os Eldari são sem dúvidas uma parte essencial e muito interessante para aqueles que querem entender um pouco mais sobre esse universo. E se você acha que eu deixei de citar algo importante ou até mesmo cometi algum erro, por favor, diga aí nos comentários. Pois como eu disse, Warhammer é gigantesco, então é bem fácil de cometer alguns erros ou deixar de citar algo. Mas, independente disso, eu espero ter conseguido chamar a sua atenção para esse universo e fazer uma boa introdução aos Eldari. Então, se você veio até aqui, eu realmente agradeço demais, e se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse, deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos. Se tiver a opção também, hype esse vídeo para ajudar a aumentar o seu alcance ainda mais. E um agradecimento especial para os membros do canal, muito obrigado mesmo pelo seu apoio, que me ajuda demais. E se você quiser também, considere se tornar membro do canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos, além de te fornecer alguns privilégios como emojis exclusivos, prioridade de resposta nos comentários, acesso antecipado a vídeos novos, dentre outros. Atualmente eu tô tentando ver de trazer mais alguns recursos e vantagens para os membros, mas eu ainda tô vendo se isso vai ser possível ou não, então fiquem aí na torcida para que tudo dê certo.
E também, se quiser, me segue lá no Insta para me dar uma força e ficar sabendo de outros assuntos que eu acompanho. Comente também o que você achou do vídeo, o que você acha do universo de Warhammer 40k e sobre quais outros assuntos vocês querem que eu fale aqui no canal. Por último também, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox e nos vemos nos próximos vídeos.